Oi, pessoal, eu sou Merijane Dias, aqui do Instituto Entrelares, e aproveitando, né, que estamos no mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo, estamos trazendo aqui uma convidada especial, que eu vou deixar que ela mesma se apresente para a gente. Então, meu nome é Maria Eduarda, eu sou neuropediatra aqui no Recife e eu trabalho aqui no Instituto Entrelares, junto com Merijane. A gente faz um trabalho legal com as crianças que são assistidas aqui nessa clínica. Maria Eduarda, por favor, fala pra gente um pouco sobre o que é o autismo. Então, o autismo, ele é uma doença do neurodesenvolvimento, não é uma doença não, um transtorno. A gente não pode falar como um adoecimento, mas ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E esse transtorno do neurodesenvolvimento, a gente diagnostica ele, a gente vai atrás dele quando a gente olha duas coisas importantes na criança. Então, a primeira parte, que é a mais importante, são os critérios que a gente chama de critérios A, que são os critérios de comunicação. Então, a criança que ela tem algum atraso, não só na fala, mas na linguagem comunicativa. Às vezes, aquela criança ela até fala, mas a forma como ela se expressa, como ela entende a linguagem é diferente das outras pessoas, das pessoas que a gente chama neurotípicas. E existem os outros critérios que são os critérios do tipo B, quando a gente vai estudar, quando a gente vai diagnosticar. Esses critérios do tipo B são as crianças que têm padrões de comportamentos repetitivos, interesses restritos e alguns transtornos sensoriais. Então, é basicamente crianças que têm um atraso de linguagem associado a interesses restritos, comportamentos repetitivos e alguns transtornos sensoriais. Certo. E como se dá o diagnóstico? Então, hoje em dia a gente tem um desafio muito grande no diagnóstico, porque o diagnóstico ele é clínico. Então, a gente não tem um exame que a gente faça e que diga, essa criança ela é autista. E muitas vezes, aquele autismo ele não está na sua cara. Ele não é aquela coisa que chega no consultório e a criança, você já olha, eita, essa é a criança que é autista. Acontece sim, em casos mais severos tem crianças que chegam no meu consultório e eu não preciso de um segundo olhar. Eu já consigo terminar aquela consulta com um diagnóstico fechado. Mas muitas vezes eu preciso do auxílio de outros profissionais, como um fono, um terapeuta ocupacional, uma psicóloga, que vá passar um tempo com aquela criança, avaliando e trazendo uma resposta para mim. E isso traz um desafio pra gente, porque muitas vezes, a grande maioria das crianças, elas não têm essa condição de fazer esse acompanhamento, sabe? Porque é um acompanhamento muitas vezes que é custoso, muitas crianças às vezes não têm plano de saúde, os planos de saúde não cobrem esse tipo de acompanhamento. Então a gente às vezes tem uma dificuldade nesse diagnóstico, de conseguir fechar o diagnóstico para uma criança às vezes. Certo, doutora. E aí, após o diagnóstico, o tratamento? Pois é, o tratamento dessa criança ele pode seguir para diversos caminhos, como eu digo, porque algumas crianças, elas, por exemplo, vão precisar de medicação, outras não vão precisar de medicação. Então, o tratamento ele é individualizado, porém ele consiste na base terapêutica. Então, são crianças que vão precisar de um acompanhamento com a fono, uma psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, precisam ter uma abordagem de terapia específica, tá? Hoje em dia a gente sabe que a principal abordagem é a terapia com a análise aplicada do comportamento, né, que é o ABA, e muitas vezes a gente não tem esses profissionais habilitados. Isso. E às vezes até tem, mas não tem o acesso, aquela família não tem o acesso àqueles profissionais habilitados. Então, o tratamento, ele consiste numa base terapêutica. Algumas crianças, como eu falei, vão precisar de medicação, algumas crianças vão precisar de um acompanhamento escolar especializado, outras não. Então, assim, realmente é um tratamento individualizado, mas a base a gente sabe que são terapias multidisciplinares. Doutora, aproveitando, ainda existem muitas dúvidas em relação ao níveis de suporte. Poderia falar um pouquinho pra Então, gente? o que é o nível de suporte, né? O nível de suporte para uma criança com transtorno de espectro autista é o quanto ela precisa de suporte, que antigamente o pessoal queria chamar de grau, né? Quanto ela precisa de suporte para realizar as atividades de vida que uma criança da idade dela já estaria realizando. Então, crianças que têm nível de suporte 1, elas geralmente não têm um atraso tão significativo, elas precisam de pouco suporte. Elas têm uma linguagem preservada, às vezes elas vão ter alguma dificuldade de entender algumas coisas, um pouco de literalidade, uma literalidade importante, não entendem muito sarcasmo, mas conseguem se comunicar de uma forma adequada. E precisam de pouco suporte. Então, são crianças que às vezes têm uma dispraxia motora muito discreta, mas precisam de um suporte de uma psicomotricidade, precisam de uma TO, mas não é uma coisa que seja tão relevante. As crianças de nível de suporte 2, elas são crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade, geralmente tem algum comprometimento de linguagem discreto ou um comprometimento de linguagem moderado, e tem um nível de suporte maior, aquela criança que precisa ser ensinada ou demorou mais a aprender a ir no banheiro sozinha,
a comer sozinha, ou então tem uma dificuldade acadêmica mais significativa. Geralmente essas crianças que são nível de suporte um pouco mais avançado, elas têm outras comorbidades, como um atraso cognitivo, um TDAH importante. E as crianças de nível de suporte 3 são aquelas crianças que são um nível mais severo, então elas precisam de muito suporte. Sim. São crianças que muitas vezes vão ter comprometimento até a vida adulta, então de precisar de um suporte de vida diário, assim, durante anos. Então, os níveis de suporte que a gente chamaria antigamente de grau são esses. E é importante salientar que não é uma coisa engessada, tá? Então, crianças que hoje são nível de suporte 2, com terapia adequada, com estímulo, elas podem migrar para um nível de suporte 1. Então, eu sempre digo aos pais, não fiquem bitolados, ficcionados. Porque meu filho é nível de suporte 2. Isso é uma coisa que pode mudar. Cada criança é uma criança e isso a gente tem que tratar de forma individual. Vai depender muito, né, do suporte que recebem, das terapias, né? Certo, doutora. E ainda falando sobre o TDAH e aproveitando o gancho das comorbidades, né? Fala um pouquinho sobre as principais comorbidades que acontecem no TDAH. As crianças no TDAH, no transtorno do espectro autista. Tudo bem. Então, no transtorno do espectro autista, as principais comorbidades que a gente tem é o TDAH, tá? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, geralmente um distúrbio no neurodesenvolvimento ele não vem só. Ele vem com outros distúrbios do neurodesenvolvimento. O atraso cognitivo é importante, tanto que na nova descrição, a gente chama do novo CID, ele já entra não como um novo diagnóstico, mas como parte do transtorno do espectro autista. Se você tem um atraso cognitivo, uma deficiência intelectual associada ou não. A gente pode ter outros distúrbios, principalmente na adolescência, como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo. Muitos adolescentes começam a desenvolver transtorno obsessivo-compulsivo na adolescência, e outros que não são tão ligados à parte comportamental, mas epilepsia, hipotonia, que isso traz até alguma coisa durante o tratamento, então a gente às vezes tem que associar com uma fisioterapia, com a parte motora, algum esporte para poder trabalhar essa parte motora da criança. Então, uma hipotonia, uma epilepsia, isso também pode ser uma comorbidade associada ao transtorno do espectro autista. Certo, doutora. Uma importante, transtorno opositor desafiador, que é uma das que as mães mais procuram a gente no consultório, porque, infelizmente, é uma das que é mais difícil de tratar, por incrível que pareça. Uma criança com transtorno opositor desafiador é um desafio para os pais e para o profissional de saúde. Imagina. E aí, a senhora já trouxe para a gente vários desafios, né? Mas eu gostaria que a senhora falasse alguns dos principais desafios que são encontrados tanto pelo profissional quanto pela família após o diagnóstico. Eu acho que o principal desafio é manter o seguimento dessa criança de forma adequada, com as terapias. A gente está num lugar onde existe hoje uma demanda muito grande e uma oferta menor. Então, por exemplo, profissionais como terapeuta ocupacional são profissionais que estão em falta, que a gente precisa muito para acompanhar essas crianças. Isso. E muitas vezes as crianças que têm uma renda mais baixa, as famílias que têm uma renda mais baixa, elas não conseguem manter um acompanhamento adequado, com a carga horária adequada de terapias. E isso tem sido um desafio muito grande. Além disso, a questão da percepção da sociedade sobre essas crianças, que muitas vezes acreditam que incomoda no ambiente que está, muitas vezes não acredita que existe um diagnóstico, que existe esse transtorno e acabam tratando aquela criança como um deficiente ou como alguém que não deveria estar naquele ambiente. Então, assim, é muito difícil porque isso acontece em diversos ambientes, no meio da rua, na escola, no shopping. E acho que esse é o principal desafio, né? Preconceito. A falta de informação. E apesar de que hoje está muito melhor do que antigamente, né? Hoje a gente tem muito mais informação, mas ainda existe gente que, infelizmente, não se quer se informar. É verdade. Doutora, existem muitas dúvidas, né, sobre por que tem aumentado tanto os casos, né, os diagnósticos de autismo. Pois é, existem várias linhas de pensamento sobre isso, tá? O que a gente sabe é que realmente existe um aumento do diagnóstico. Depois do DSM-5, o DSM-5 é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Nós tivemos, a partir do DSM-4, né, o anterior, mas como se o diagnóstico que era muito restrito ficou mais abrangente. Então, crianças que a gente entendia como uma deficiência intelectual, pessoas que às vezes a gente enquadrava como uma esquizofrenia, a gente descobriu que não, eles tinham um transtorno do espectro autista. Então, eu acho que um dos pontos é essa abrangência do diagnóstico. Além disso, a percepção da sociedade sobre esse diagnóstico. Então, as pessoas começaram a observar mais, as pessoas começaram a entender o que é e a procurar e a buscar. Então,
o que estava escondido começou a aparecer. Eu acho que isso é uma coisa relevante. Outra coisa relevante é que realmente a gente tem observado o aumento do número de casos mesmo, não só de aparecimento. Então, quando a gente fala de autismo, a gente fala que todo autismo tem uma base genética. Mas, além da base genética, existem fatores de risco ambientais. A causa do autismo, ela não é determinística, ela não é uma coisa determinada, ela é probabilística. Então, quando você começa a ver as coisas, qual a probabilidade daquela criança ter tido transtorno de espectro autista? Eu gosto de falar, por exemplo, a prematuridade. As crianças prematuras, antigamente, elas vinham a óbito. Quanto mais prematuro, hoje em dia a gente sabe que tem crianças que nascem com 25 semanas, 6 meses, quase 5 meses, que sobrevivem. E essas crianças que são prematuras, elas têm mais probabilidade de ter transtorno de espectro autista. Hipoxiado, mesma coisa. Crianças que tiveram no primeiro ano de vida algum intercurso de doença que possa ter influenciado na parte neurológica dela. Então, essas crianças que antes elas morriam, hoje elas sobrevivem e provavelmente futuramente elas têm uma probabilidade maior. Outra coisa importante são as gestações mais tardias. Antigamente as mulheres tinham filhos mais jovens e hoje em dia as mulheres têm uma vida acadêmica, uma vida profissional, e aí, após os 30 anos de idade, elas começam a pensar em ter filhos. E existem alguns estudos que falam que casais, ambos os sexos, aí são estudos ainda que estão tendo, com mais de 34 anos têm uma maior probabilidade, principalmente, uma coisa que é mais certa, são homens com mais de 40 anos de idade. Então, pais com mais de 40 anos de idade têm uma probabilidade maior de ter crianças com transtorno de espectro autista. Então, assim, existem alguns fatores causais, fatores de risco que podem estar também colaborando a esse aumento. Existe um neuropediatra muito respeitado no Brasil, inclusive foi ele que escreveu o Tratado de Neurologia Infantil, que ele também discorre sobre a influência das telas nos primeiros anos de vida. Isso não é uma coisa fechada, não estou dizendo que tela causa autismo, mas que é uma coisa que tem que ser estudada. Se essa exposição excessiva à tela no primeiro ano de vida, ela também pode influenciar na relação da criança com a probabilidade de ter uma probabilidade maior de transtorno de espectro autista. Então, assim, existem vários fatores que podem estar influenciando para esse aumento, esse boom de diagnóstico. Ótimo, doutora. Agora, só para fechar, para a senhora poder deixar uma mensagem, né, para esses pais, para esses cuidadores, né, que na suspeita, o que fazer, quais são os primeiros caminhos, né? Eu acho que primeiro é você estar de coração aberto, porque é muito difícil aceitar que sua criança, não estou dizendo que tem transtorno de espectro autista, mas que ela tem um atraso, que ela tem alguma dificuldade. E aí, quando você abre a sua mente para aquilo ali, você começa a observar aquela criança e aí, a partir daí, você traz ela para um profissional. E é muito importante que isso seja feito da forma mais precoce possível, porque é dessa forma que a gente consegue fazer com que aquela criança ela evolua o máximo possível. Os 2 primeiros anos de vida, 3 primeiros anos de vida é quando a gente tem a maior plasticidade cerebral. Então, a gente precisa que essas crianças sejam diagnosticadas cedo e que a gente comece a fazer as intervenções nelas de forma precoce. E que não é um diagnóstico fácil. Eu acho que... Eu gosto de usar essa palavra porque as mães, às vezes, é uma palavra forte, mas eu acho que é isso. É o luto daquele filho que você esperava. Sim. E eu digo sempre a Yasmin, quando eu fecho um diagnóstico, olha, você agora pode chorar, você tem esse direito de repensar tudo que você planejou. Sim. Mas que não é o fim da linha. Não. Que a gente tem. Começo, pois né? A gente tem tantas oportunidades, a gente tem tantas opções, a gente tem tanta coisa ainda para fazer. Então, que o mês de conscientização do autismo é para isso, é para você entender que existe algo além de um diagnóstico, além de um CID, de um código de doença, que ali é uma criança, que ela é individual e que existe uma intervenção, que aquilo ali não é como é que a gente vai dizer, um atestado, né? Uma sentença. Né? Então eu acho que é isso, eu acho que nesse mês é pra gente realmente conscientizar a gente mesmo, a sociedade, as famílias, de que o autismo tá aí, que a gente precisa intervir e que não é o fim da linha. Que tem muita vida ainda pela frente. Muito obrigada, doutora Maria Eduarda, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. E é uma felicidade ter você conosco. Eu que estou feliz de estar aqui.